Boa noite a todos. Nesse novo vídeo, o canal Futebol Debate quer refletir junto com você sobre os motivos que levaram o Flamengo a jogar tão mal esses dois jogos na final do Campeonato Carioca. Na verdade, só não perdeu os dois jogos porque Cano perdeu um pênalti, senão teria perdido de 2-0 e 2-1. Sendo que não há um cronista esportivo ou mesmo um torcedor do Flamengo ou do Fluminense que seja capaz de afirmar que os elencos são tecnicamente semelhantes. Não são. O que inclusive torna mais meritória, mais gloriosa a vitória do Fluminense e a conquista do título. Inclusive, quero, antes de continuar esse vídeo, dar os parabéns ao técnico Abel, parabéns ao time do Fluminense pela luta, correram muito nos dois jogos, uma aplicação tática inegável. Então, esse time do Fluminense está de parabéns. Um outro parênteses que eu quero fazer, antes da gente refletir sobre os jogos em si, é o capítulo Fred. Que triste fim de carreira. Contra o Botafogo, Fred já fez aquela quizumba toda, foi expulso, saiu rindo de campo de modo debochado, tipo, não importa, conseguiu o que queria, o jogo acabou, o Fluminense está nas finais. E agora, se eu não conhecesse Abel Braga e a sua carreira, eu acharia que o único motivo de Abel ter colocado Fred em campo foi ele arrumar de novo uma confusão que deixasse o time do Flamengo mais nervoso do que os jogadores já estavam, impedindo o Flamengo de marcar os dois gols que precisava para a partida ir para os pênaltis. Fred é aquele típico jogador que já não rende mais nem 30% do que rendia quando era um jogador em condições físicas ideais. Nitidamente, Cano é o titular da camisa 9 do Fluminense, aquela posição do centroavante. Abel Braga só vai aproveitar Fred em alguns jogos, provavelmente em respeito ao passado do jogador e a sua capacidade técnica, entrando talvez 30, 40 minutos em alguns jogos, de ajudar o Fluminense. Mas é vergonhoso para um jogador que teve a carreira que o Fred teve, ele se destacar nos últimos jogos por provocar brigas e expulsões, sendo ele mesmo expulso 2 vezes seguidas, estando poucos minutos em campo. É triste ver um jogador que, por não conseguir mais na parte técnica ser um jogador decisivo, se torna decisivo na malandragem, na violência, em tirar o seu adversário do sério, provocando a própria expulsão e a expulsão eventualmente de adversários, como ele conseguiu hoje com o Bruno Henrique. Terminado esse parênteses triste sobre o caso de Fred, que na minha opinião está acabado para o futebol, vamos falar do que o Fluminense conseguiu. Em primeiro lugar, destaquemos Abel Braga. O Fluminense, suponhamos que tenha jogado 22 partidas esse ano, algo parecido. Abel Braga ganhou a maior parte dos jogos de modo categórico, o que eu chamo de modo categórico, com o time muito bem armado na defesa, sendo quase impossível ao ataque dos times adversários penetrarem na defesa do Fluminense, e tendo o contra-ataque mortal. O Fluminense talvez tenha sido o time brasileiro nesse início de temporada que mais gols marcou em contra-ataque, em jogadas rápidas, explorando a velocidade de Luiz Henrique ou de um Arias, que sempre entrou muito bem, principalmente no segundo tempo, em vários jogos do Fluminense, e tendo em Cano o matador. Cano marcou gols decisivos. O Fluminense certamente só foi campeão graças à presença dele na grande área,
onde ele é realmente fulminante. Não vemos Cano fazer jogadas bizonhas quando está diante do goleiro. Ele tem uma eficiência rara no centroavante. Vou além, não escondo de ninguém que sou torcedor do Flamengo. Quisera eu ter um Cano num banco de reservas do Flamengo para entrar em jogos decisivos, quando o Flamengo está perdendo, para ser uma presença na área incômoda para a defesa adversária. Não é um jogador de técnica rebuscada, mas tem técnica sim, e principalmente o senso de colocação e de oportunismo do Cano é algo extraordinário. Não é à toa que onde ele passou ele foi artilheiro. Até mesmo no Vasco, time que não lhe deu uma condição excepcional de jogo. Várias vezes o Vasco ganhou de 1-0, 2-1, um gol de Cano, 2 gols de Cano. Agora no Fluminense, um time com um elenco superior ao que ele teve no Vasco, mais uma vez o futebol dele tem aparecido a ponto da torcida, obviamente, já tê-lo como um dos ídolos do time, um xodó. O Cano entra em campo, a torcida começa a sorrir e a aplaudir. E certamente o torcedor do Fluminense pensa assim: no mínimo um gol está garantido, porque o cara com a bola na área nos pés dele é gol praticamente certo, o que é verdade. Tudo isso tem a ver com o trabalho de Abel Braga. Essa defesa bem montada, ela é uma característica muito sólida dos trabalhos de Abel. Inclusive no Internacional, quando ele quase foi campeão. A defesa do Inter era tão sólida que o Inter passou 10, 11 jogos ganhando e tomando pouquíssimos gols. Vejam as 11, 12 vitórias consecutivas que ele teve com o Fluminense. Vários jogos, o Fluminense não tomou gol. E mesmo com o meio de campo e o ataque de grande gabarito técnico que o Flamengo tem, em 2 jogos decisivos, o Flamengo só conseguiu marcar um gol no Fluminense, e não exatamente por uma grande jogada coletiva do time. O gol que o Flamengo marcou hoje tem a ver com o drible, com a técnica extraordinária de Arrascaeta, que venceu o zagueiro do Fluminense depois de driblá-lo, correu pela ponta esquerda e, num passe milimétrico, botou Gabigol a 2 metros do gol para ele chutar. O Fábio ainda quase fez o milagre de defender a bola, mas naquela distância era impossível. Então, mesmo o gol que o Fluminense tomou, não foi porque a sua defesa estava mal colocada, porque taticamente a defesa estava ruim, não. Foi necessário o drible, a arrancada e o passe milimétrico de um gênio chamado Arrascaeta para que a defesa do Fluminense fosse vencida uma vez em 2 jogos nesse gol de hoje do Gabigol. Então, parabéns, Abel Braga, porque você armou um time muito sólido na defesa e que vai, talvez, poucas vezes ao ataque, é verdade, mas muitas dessas vezes com perigo e às vezes mortal, como nos 3 gols que o Cano marcou. Falando do Flamengo, é triste ver que aquele time que até hoje está na nossa memória, o Flamengo de 2019, de Jorge Jesus, não temos sequer um arremedo daquele time. É um Flamengo que não tem nenhuma arrumação tática. A ideia de 3 zagueiros tem sido um fiasco. Há pouco tempo eu estava assistindo a ESPN, logo depois do jogo acabar, e os comentaristas foram unânimes. O Flamengo não sabe jogar com 3 zagueiros, sendo o Felipe Luiz um deles. Felipe Luiz não é zagueiro, é lateral. Ele não consegue se adaptar a essa ideia de 3 zagueiros. Do mesmo modo, Rodinei não conseguiu se adaptar. No primeiro jogo contra o Fluminense, o Paulo Souza cometeu o fiasco de colocar o Davi Luiz como terceiro zagueiro pela direita
Léo Pereira no centro e o outro zagueiro, esqueci o nome, pela esquerda. Acho que era o próprio Felipe Luiz. Em suma, não está dando certo. Ele está tentando implementar no Flamengo um esquema tático do zero, como se tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos não existisse, talvez para deixar sua marca, sua identidade. E os comentaristas da ESPN falaram com muita propriedade. Ao fim de cada jogo, de cada derrota, ele não é que ele queira culpar os jogadores, mas todas as vezes ele repete a mesma frase. Os jogadores ainda não entenderam os processos. O que ele quer dizer com os processos? Os mecanismos de treino dele, o que ele deseja para o time. Ou seja, no fundo, ele está querendo, não vou dizer salvar a própria pele, mas se eximir de responsabilidade. Olha, não é que eu tenha culpa. Os jogadores é que não estão compreendendo as minhas excelentes ideias. Soa meio bobo, meio tolo ele dizer isso, porque um time que tem tido tantas atuações ruins quanto o Flamengo, mesmo ele tendo apenas um pouco mais de 40 dias, não dá para não colocar uma grande parcela de responsabilidade sobre as costas do treinador. Insisto também em dizer que ele erra na escalação de alguns jogadores. Não consigo gostar de Andreas Pereira, indolente em muitos jogos. Vivo dizendo que esse jogador tem picos de intensidade. Às vezes ele corre bastante por 10, 15 minutos e depois fica 15, 20 minutos sumido do jogo. E não consigo entender também a implicância dele com o Diego Ribas, que é considerado carta fora do baralho. Ele encostou o Diego, nunca o colocou para jogar e insiste com Everton Ribeiro, que é uma nulidade. Hoje até teve Deus que me perdoe, um comentário tão engraçado pelo ridículo da coisa do Tita. Estava vendo o jogo pelo canal Futebol Carioca, Campeonato Carioca, onde Everton Ribeiro, depois de roubar uma bola, deu um passe grotesco para o Gabigol. Ele errou o passe por uns 3 metros de distância. E o Tita faz o seguinte comentário. O Everton Ribeiro vinha jogando mal, a torcida do Flamengo implica muito com esse jogador. Vejam que hoje ele roubou a bola agora e errou o passe só por uns 2 metros. Quer dizer, o que adianta um jogador roubar a bola e ter a oportunidade de um contra-ataque que podia gerar um gol e errar o passe por 2 metros? Quer dizer, é um comentário absurdo, insano, sem sentido. O jogador de meio de campo que rouba a bola e erra o passe, ele não ajudou o time em nada. Pelo contrário, a roubar a bola, porque o passe foi péssimo, o zagueiro tricolor quase botou o atacante do seu time na cara do gol mais uma vez. E Everton Ribeiro, quando entrou, no mínimo errou a tentativa do drible ou do passe umas 6 ou 7 vezes. É um jogador que vem mal há 2 anos. Deixar Diego Ribas, que praticamente não erra passe nenhum, no banco, às vezes nem no banco, e insistir com Everton Ribeiro, na minha opinião, só alguém que não tem visão nenhuma de futebol, nenhuma, e não está preparado para ser treinador, é que comete um erro tão grosseiro. Então, a minha fé em Paulo Sousa, que na verdade nunca existiu, para mim era uma incógnita, não consigo mais acreditar no trabalho desse treinador. Insistir com Andreas Pereira, Everton Ribeiro, deixar meio que isolados Gabigol quase como ponta direita, Bruno Henrique meio sem posição, ele que vinha como nos tempos de Jorge Jesus e mesmo com Rogério Ceni, vinha pela esquerda e afunilava pelo meio para encontrar o Gabigol, a Arrascaeta. Quantas vezes o Flamengo não marcou gols assim? Bruno Henrique hoje, coitado, parecia perdido em campo, sem saber aonde se posicionar. Isso é culpa do treinador, isso é falta de treino.
Então o Flamengo, que tem um elenco muito superior ao do Fluminense, mereceu perder os 2 jogos. Só não perdeu o segundo, repito, porque Cano perdeu o pênalti. Então isso é trabalho do treinador. Ora, se um time tem jogadores melhores do que o outro e perde 2 jogos, merecendo perder e jogando mal, é muito fácil chegar aqui e falar, não, os jogadores estão em má fase. Que isso? É o treinador que não está conseguindo tirar o melhor do elenco que tem. Então, o Flamengo corre risco, sim, de não se classificar na fase de grupos da Libertadores, se insistir com Paulo Souza, ou se Paulo Souza não fizer uma revisão urgente do seu trabalho, o que eu acho que não vai acontecer, porque nas entrevistas ele fala, eu confio no meu trabalho, vou insistir acreditando nas coisas que eu acredito. Sendo assim, o que resta ao Flamengo é torcer para que em jogadas individuais de um Arrascaeta, um Gabigol, um Bruno Henrique, o Flamengo exclusivamente por jogadas individuais dos seus atletas, ganhe os jogos e não seja eliminado precocemente da Libertadores. Mas, além da Libertadores, me preocupo muito com o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aqui uma analogia. Se o Fluminense, com um time inferior, ganhou do Flamengo 2 vezes seguidas, quer dizer, ganhou uma e empatou outra. Não ganhou, repito, porque o Cano perdeu o pênalti. Então, moralmente falando, foram 2 vitórias seguidas. Por que outros times inferiores ao Flamengo não vão derrotar o Flamengo se o time continuar jogando mal, com a defesa desarrumada, o meio-campo inoperante, que não sabe marcar direito e não está criando praticamente nada, e um ataque desarrumado que não tem sequer entrosamento? Parece loucura falar que um dia Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol não estariam entrosados. Mas isso está acontecendo. E se isso está acontecendo, é óbvio que é responsabilidade do treinador. O Flamengo deveria aproveitar que Jorge Jesus está livre no mercado, pagar a multa que fosse para Paulo Souza, ou 2 milhões de euros. Reconheçam o erro, pagam a multa, tragam o Jorge Jesus, façam de 2022 uma repetição de 2019. Jorge Jesus é capaz disso com esse elenco que o Flamengo tem. É isso. De novo, parabéns ao Fluminense. Seus torcedores têm todo motivo de estar orgulhosos do time. É um time aguerrido, determinado e muito aplicado taticamente. E meu último comentário é para exaltar um jogador que sempre admirei, que tem altos e baixos na carreira o tempo todo, mas hoje teve uma atuação de gala. Paulo Henrique Ganso. O passe que ele dá meio com o lado, peito de pé, no primeiro gol do Fluminense, o único gol da partida de hoje, é coisa de gênio, coisa de craque. Parecia que ele estava no quintal da casa dele. Levantou a cabeça, viu o jogador do Fluminense onde ele podia entrar livre e deu aquele totozinho no meio lá de 2, 3 zagueiros do Flamengo. É coisa que só craque consegue fazer. Parabéns, Ganso. O Fluminense deve muito desse título, nesses 2 jogos decisivos, à classe e à categoria do seu grande futebol. É isso. Uma boa noite a todos. Deixe, por favor, o seu like, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações e assista aos outros vídeos do Futebol Debate.